Em um jogo de pôquer, cada ficha tem um valor diferente. E as mais valiosas da mesa costumam ser essas aqui, as azuis, em inglês blue chips. É daí que vem o termo usado para falar das ações de empresas de primeira linha na bolsa. Ambev, Petrobras, Vale são consideradas blue chips porque estão entre as companhias mais grandiosas e mais consolidadas do mercado. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são blue chips, quais são as vantagens e riscos de aplicar nessas empresas e como investir nelas. Ah, e spoiler, também vou contar qual que é a diferença entre blue chips e small caps, um outro tipo de ação. Mas antes de começar, não esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal. Ah, lembra de ativar o sininho para receber as notificações antes de todo mundo. As blue chips são ações com muita liquidez na bolsa de valores. Em geral, elas são emitidas por empresas grandes, tradicionais, de boa reputação no mercado. Aquelas que eu mencionei no início do vídeo são exemplos de blue chips. Elas são sólidas e têm uma participação importante nos setores em que atuam, o que faz delas ações muito procuradas pelos investidores. As blue chips são ativos líquidos, o que significa que, se quiser ou se precisar, um investidor pode negociar essas ações no pregão com facilidade. Elas têm um número elevado de compras e vendas todos os dias na bolsa. Não existe uma medida absoluta a partir da qual se considera que uma empresa é muito grande ou que uma ação tem uma liquidez elevada, mas uma referência que o investidor pode usar é o próprio Ibovespa, o índice que reúne os papéis com maior volume de negociação no pregão. É comum a gente ouvir que o Ibovespa é um índice de blue chips. A liquidez é uma grande vantagem para quem investe em blue chips, mas não é a única. A resiliência das empresas também é algo que os investidores procuram ao investir nessas ações. Como as blue chips são ações de companhias consolidadas, elas normalmente têm espaço para absorver um resultado negativo, por exemplo, sem sofrer um impacto tão forte nas cotações. Também tem muitos investidores que acabam nas blue chips porque estão em busca de dividendos. Muitas vezes essas grandes empresas tradicionais conseguem crescer ou manter as suas operações sem precisar fazer um grande investimento. Por isso, é comum elas distribuírem lucro para os acionistas. Por um outro lado, as blue chips podem ter uma perspectiva de ganho mais modesta. Como elas são empresas mais maduras, é mais difícil que elas apresentem uma virada nos resultados, com lucros exorbitantes. O mais comum é que tenha um crescimento sim, mas em ritmo constante. Mas e se em vez de solidez e bons dividendos, você estiver em busca de crescimento e um grande potencial de valorização? Talvez as blue chips não te entreguem isso. Mas um outro tipo de ação que envolve um pouco mais de risco preenche esses requisitos. São as small caps. Small caps são as ações das empresas de menor porte na bolsa. Elas possuem menos liquidez do que as blue chips. E além disso, é comum que o volume de negociação seja irregular. Elas podem ter muitos negócios num pregão e depois passar alguns dias com poucas ou até nenhuma operação. Investidores focados em valorização adoram small caps porque muitas delas têm potencial de alta acima da média em menos tempo. As ações da Localweb, da iDux e da Taurus, por exemplo, valorizaram mais de 100% nos últimos 12 meses até agosto de 2021. E qual é o limite de valor de mercado de uma empresa para que a sua ação seja considerada uma small cap? Sinto dizer, mas não existe um consenso sobre isso. Cada investidor ou instituição financeira adota uma referência própria. Para algumas corretoras, só é small cap a empresa com valor de mercado até 2 bilhões de reais. Para outras, esse limite pode ser de até 3 bilhões de reais, 6 bilhões ou até mais. Parece muito para uma empresa pequena, né? Mas compara com o valor de mercado de uma Ambev, por exemplo, que agora, em agosto de 2021, era de 260 bilhões de reais. Tem uma estrada, né? Uma boa referência para saber se uma ação é considerada uma small cap é o índice da bolsa, chamado justamente de índice small cap. Ele foi criado nos anos 2000 para ser um indicador do desempenho das ações de empresas com menor valor de mercado. A carteira é revisada a cada 4 meses. Até aqui tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário que a gente tenta responder.
A grande vantagem das small caps é que são ações de empresas com potencial de crescimento elevado. Muitas vezes elas atuam em setores promissores que ainda não foram totalmente explorados. Imagina o que acontece quando uma empresa dessas desenvolve um novo produto que de repente deslancha. Ela pode acabar crescendo muito mais do que uma empresa já grande e tradicional. É só você pensar que quem fatura 100 e passa a faturar mais 100, ou seja, 200, conseguiu dobrar a sua receita. Agora, quem já fatura 1.000 e acrescenta 100, cresceu só 10%, entendeu? Mas tudo tem um lado negativo e no caso das small caps, a principal desvantagem é a liquidez. Essas ações são menos negociadas no pregão. Por isso, se um investidor quiser vender os seus papéis na bolsa, ele talvez tenha mais dificuldade para encontrar compradores dispostos a pagar o preço esperado. Talvez ele precise vender mais barato ou esperar mais tempo para negociar. Um outro detalhe é a quantidade de informações disponíveis sobre as small caps. A atenção dos analistas do mercado financeiro geralmente está voltada para as grandes companhias, já que muitos investidores têm essas ações. Por isso, é mais fácil encontrar notícias e relatórios sobre as blue chips do que sobre as small caps. Além disso, muitas small caps são empresas jovens, listadas há pouco tempo na bolsa. O histórico de dados financeiros é mais curto, o que dificulta um estudo mais aprofundado. Digamos que você assistiu esse vídeo, pesou os riscos e decidiu investir em blue chips ou em small caps. Como fazer? Uma forma simples de investir em ações, sejam elas blue chips ou small caps, são os fundos de investimentos. Eles são administrados por gestores profissionais que têm a missão de escolher os melhores papéis do mercado. Existem fundos focados em setores específicos e existem carteiras que investem apenas em blue chips, outras só investem em small caps. Você pode escolher uma delas na sua plataforma de investimentos. Também dá para comprar os chamados ETFs ou Exchange Traded Funds. São fundos que replicam a carteira de um índice de ações e que têm as cotas negociadas no pregão da bolsa como se fossem ações. Alguns ETFs são baseados no Ibovespa, por exemplo. Como eles replicam a composição do índice, comprar cotas de ETFs de Ibovespa equivale a comprar uma pequena cesta de blue chips. E também existem ETFs baseados no índice Small Cap, então dá para usar a mesma estratégia se você estiver olhando para esse tipo de ação. Tem uma vantagem grande aqui. Para comprar ETFs, você faz apenas uma operação, no lugar das várias que seriam necessárias caso você quisesse investir em todas as ações desses índices por conta própria. Dá ainda para comprar as ações diretamente no pregão da bolsa. Seu desafio vai ser escolher os melhores papéis. Vale a pena ler os relatórios dos analistas da sua corretora e estudar bem antes de decidir. Se o seu objetivo for investir para o longo prazo, é bom aprender um pouco sobre análise fundamentalista. A gente tem um vídeo muito legal que explica esse tipo de abordagem usada por grandes investidores, como o americano Warren Buffett e o brasileiro Luiz Barsi. Clica aqui no card para assistir. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos que investem ou gostariam de investir em blue chips ou small caps. Aproveita para se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos investimentos. Até a próxima!